Oi pessoal, sou a Cíntia da Livros e Montanhas. Hoje eu trouxe para vocês mais uma leitura minha. Essa leitura eu fiz mais porque eu tinha esse livro e pensei em doá-lo ou trocar no Scooby, mas antes eu queria ler para saber da história, né? Já se eu fosse trocar, pelo menos tinha que saber se a história era boa, né? E porque eu tô realmente com um problema sério de espaço aqui em casa, eu preciso me livrar de metade do meu acervo. Então eu tô tentando me livrar, mas tá difícil. Olha que tá difícil, eu sou muito apegada aos meus livros. E então, alguns livros eu fiz uma pilha de livros que eu não li ainda, mas que eu quero doar, né? Então eu tô pegando os que eu acho que talvez seja mais interessante e lendo, né? Os que estão em bom estado e tudo mais. E pra depois me desfazer deles, né? Porque assim pelo menos eu não fico tão triste de me desfazer deles, pelo menos eu li a história. E um deles foi esse aqui, Uma Cama para Três. Que, se eu não me engano, eu acho que eu ganhei isso aqui em algum dos meus aniversários, de alguma amiga. Mas não é um livro muito ao meu estilo, eu não sou muito chegada em chiclete, sabe? Porque o meu negócio é fantasia, né? Então diz que é Uma Cama para Três, da Carmen Reid. É um romance sobre amor, sexo, negócios e bebês. As páginas são brancas, tá? A letra é bem boa de ler. E tem mais ou menos 361 páginas ele tem. E vai contar a história da Bela. A Bela é uma executiva de sucesso que trabalha como consultora de empresas, né? Então ela chega nas empresas e diz, ó, sua empresa tá assim, assim, assado, tem que mudar isso, aquilo, aquele outro, senão vocês vão pro buraco. Ou também ela fala assim, ó, se melhorar isso ou aquilo, vocês vão melhorar o desempenho da empresa e blá blá blá. Então ela é toda poderosa, ela chega mandando, né, em todo mundo. E ela é casada com um jornalista. Só que um dia ela nunca tinha pensado em ter filhos. E tanto que quando ela se casou, o marido dela falou, olha, eu não quero ter filhos. Então ela concordou e também achou que não ia querer, tal, mas de repente bateu aquela coisa e ela resolveu que queria ter um filho, né? Só que a Bela, ela é um pouquinho, digamos assim, autoritária, né? Ela gosta de ter o poder de tudo, de decisão de tudo. E ela resolve que ela vai ter um filho sem comunicar a ninguém. Ela quer ter um filho, então ela vai ter um filho e depois ela avisa pro marido que ela tá grávida, né? E nem passa pela cabeça dela o que ela vai fazer com o trabalho, com os amigos e tudo mais. Ela acha que ter filho é a coisa mais simples. Chega lá, ter um filho e ó, que beleza, família feliz. E não é bem assim, né? Aí acontece que ela acaba ficando grávida. E aí ela passa um bom perrengue, assim, na gravidez, porque, né, você imagine, você é uma pessoa, assim, que, né, tá acostumada a vestir as melhores roupas de grife, né, sair pra barzinho, beber todas, ela inclusive até usava drogas, pra você ter uma ideia. E eu falei assim, que doida, que maluca, que mulher maluca é essa, que tem uma vida tão, assim, destrambelhada e quer ter um filho. Fuma pra caramba e tal. E aí acaba que ela engravida. E ela tá pensando que vai conseguir, né, conciliar tudo, mas assim que o bebê nasce, primeiro que é um choque pro marido dela, né? Quando ela conta pro marido dela, ele fica achando que foi sem querer, né? E aí ele acaba acostumando com a ideia, né? E eles começam toda a empreitada, né, de procurar hospital, tal, não sei o que, e ela decide que vai ter o bebê em casa, né, um parto natural em casa, com uma parteira e tal. Só que ela, na hora de ganhar o bebê, ela simplesmente fica num estado de exaustão absurdo, porque ela passa horas, horas e horas. Primeiro bebê normalmente é mais difícil, né? E aí ela passa muitas horas em trabalho de parto e chega assim a um estado assim calamitoso de exaustão, né? Mas finalmente o bebê nasce um bebê grande, né? O Mark com 4 quilos, gigantesco menino, por isso que ela teve tanta dificuldade de... Mas com todo o esforço que ela fez para ter uma criança no parto normal, né, já viu. Então ela ficou abaladíssima. E aí é aquela coisa, é engraçado como, não sei o que muda na cabeça das mães, mas elas
se transformam depois que tem bebês, né? Elas passam a ser... Bom, a Bella já era um ser bastante egocêntrico e egoísta, então ela passa a ser mais egocêntrica e mais egoísta. Tudo pra ela é o bebê, então ela não consegue enxergar nada nem ninguém ao redor dela. E aí os problemas começam, porque ela já tinha planejado ter uma licença maternidade curta para voltar logo pro trabalho, né? Porque ela tinha lá um contrato super milionário que ela queria dirigir e tal, não sei o que. E então ela tinha que mostrar pra chefe dela que ela realmente tinha competência para continuar trabalhando. Sem falar que eles já tinham comprado uma casa maior, já tinham hipotecas para pagar, então se endividaram todo, os dois, né, se endividaram, tudo para que ela pudesse ter uma casa maior, um lugar maior pro filho que ia nascer. E aí todos os problemas acontecem, né? Porque ela é uma mãe de primeira viagem, então ela passa por vários perrengues, não consegue dormir à noite, aí depois tem que voltar pro trabalho, não consegue conciliar trabalho e o bebê, não consegue delegar tarefas, ou seja, não consegue deixar o filho com ninguém, as babás pra ela não consegue confiar. E aí eu sei que no final, acaba que ela simplesmente perde o emprego, né? Ela pede demissão num momento esdrúxulo, toma um monte de decisões impensadas, perde os amigos, praticamente quase perde o marido. Eu sei que ela transforma a vida dela, vira a vida dela de cabeça para baixo, e aí ela fica completamente perdida, deprimida, não sabe mais, porque imagine uma pessoa que, né, toda chique, que gostava de ir pra academia, que corria, que ia pra festas, vestia roupas, não sei o que, e agora, né, ela passa o dia inteiro em casa cuidando de um bebê que exige dela quase 24 horas 24 horas de atenção. E aí ela entra em depressão e tal, e até que ela consegue a ajuda de uma amiga para tentar colocar as coisas se encaixar tudo, né? Encaixar a vida dela de volta, tentar viver uma vida normal. Então é um livro assim que a princípio eu já de cara não gostei da Bella. Eu tipo assim, antipatizei com ela completamente, porque eu falei assim, nossa, essa menina fuma, bebe, faz sexo com todo mundo, uma coisa assim, era assim, estrabelhada a vida dela, né? E aí eu não fui com a cara dela já de primeira, mas depois com o tempo fui me afeiçoando a personagem, porque ela não é uma personagem branco no preto, né? Ela tem suas qualidades, tem seus defeitos, né? E aí eu comecei até a gostar. No começo eu tava dando assim até, sei lá, nota 2 pro livro. E aí até aumentou um pouco mais minha nota pro livro. Eu achei que merecia um pouco mais. Apesar de que ainda não é o tipo de livro que eu gosto de ler. Mas foi interessante ver a evolução da personagem, né? Saber que ela realmente cresceu com todos os problemas por qual ela passou. Mas tinha horas que dava raiva dela, dava vontade de sacudir ela. Falei assim, menina, você é retardada ou coisa parecida? Tipo, ela fazia umas coisas muito idiotas, que eu ficava pensando, gente, ela não enxerga um palmo à frente do nariz. Então, depois ela foi crescendo com todas as experiências, ela percebeu que parte da culpa era dela, né? E é muito interessante saber como termina o livro. E por isso que eu continuei até o final. E eu acho que tem bastante coisa assim pra se pensar, porque realmente a ideia que se passa, né, para as pessoas é que ela pode ir adiando, né, a decisão de ter um filho. E às vezes, quando toma a decisão de ter um filho, é uma decisão meio intempestiva. E às vezes as coisas podem não dar muito certo, né? Eu acho que assim, pra quem não tem filhos, quer ter filho pela primeira vez, se ler esse livro, vai pensar umas 3 vezes antes de fazer isso. Porque é realmente uma situação enlouquecedora. Eu já percebi pelas experiências que eu digo com grávidas ao meu redor, né? Minha irmã, minhas 2 irmãs que tiveram filhos recentes, a minha cunhada. E realmente os 4 primeiros meses do recém-nascido deixa a mãe no estado de exaustão e enlouquecimento que é inacreditável. Elas ficam tão cansadas, que elas não conseguem pensar. E elas não conseguem aproveitar nem os momentos de tranquilidade, quando o bebê consegue
dorme, elas ficam tão perdidas que não sabem nem o que fazer. Então eu acho assim, é um livro que dá pra você refletir bastante na ideia de ter um filho e trabalhar ao mesmo tempo, né? Que para você tomar essa decisão, você tem que estar ciente de todos os obstáculos, os percursos que você, né, vai ter que enfrentar. E aí lembrar que, apesar de tudo, por mais cansada que você esteja, você não pode esquecer do teu marido, você não pode esquecer das suas amigas, você não pode se esquecer por causa do bebê. Por mais que você ame aquela criaturinha exigente incondicionalmente, você tem que saber delegar cuidados para outras pessoas te ajudarem com um bebê, né? Então isso é uma coisa assim que se tem que refletir bastante. Então a Bela entra em muita confusão, muito problema por causa dessa paixão enlouquecedora que ela sente pelo filho recém-nascido, e aí a vida dela vira de ponta cabeça. Então, no final das contas, acabei gostando razoavelmente do livro, achei legal, e para quem gosta desse estilo de livro, eu acho que é uma boa leitura. Então é isso, espero que curtam a leitura